Então, a gente vai para mais uma aula hoje falando sobre a agricultura brasileira. Eu quero que vocês entendam um pouco o histórico da agricultura no Brasil, como que surgiu e se expandiu o agronegócio brasileiro, essa trajetória da agricultura brasileira, a expansão do agronegócio, inclusive no Cerrado, né, para que a gente tenha um pouco de compreensão. Deixei um artigo científico na leitura complementar sobre esse processo, né, de desenvolvimento da agricultura no país. Espero que vocês gostem. Bom, quando a gente fala o histórico da agricultura no Brasil, né, a gente tem que pensar o seguinte, que antes da expansão da monocultura, né, já tinha se instalado no país uma primeira atividade econômica que a gente inclusive aprende lá nas nossas aulas de história ainda, no ensino fundamental, no ensino médio, né? É a extração do pau-brasil. Então, essa foi a primeira atividade econômica, né? O Brasil viveu de extrativismo. Com a extinção do pau-brasil, a gente teve o início da lavoura canavieira. E durante muito tempo, esse tipo de cultivo serviu de base, né, e de sustentação para a economia do nosso país. E isso acabou obrigando os portugueses, que foram os responsáveis pela colonização do nosso país, né, a introduzir mão de obra escrava para realizar as tarefas de cultivo da primeira monocultura do nosso país, que foi a lavoura canavieira. Nas áreas do sertão, as condições ambientais não estavam muito favoráveis, não eram favoráveis à expansão da cana-de-açúcar, então se desenvolveu propriedades voltadas para a pecuária de corte. E junto ao desenvolvimento, né, da cultura canavieira e da pecuária extensiva, também havia sido desenvolvido a agricultura de subsistência, né? Então a gente viu naquela linha do tempo, dentro da história da agricultura, né, que as agriculturas elas surgem paralelo. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha monocultura da cana-de-açúcar, nós tínhamos pecuária de corte e agricultura de subsistência. E essa situação perdurou, né, até que teve a mineração. E a mineração no país, ela foi, através dos garimpos, né, a principal atividade da nossa economia. Então, a gente teve o extrativismo, o pau-brasil acabou, né, veio a monocultura da cana-de-açúcar, paralela a essa atividade econômica, a pecuária de corte, a agricultura de subsistência, e aí chegou a mineração como atividade principal no país. Isso tudo muitas vezes eu sei que vocês já sabem, mas vale a pena lembrar, né? Então, nos séculos 17 e até a metade do século 19, né, a cana-de-açúcar e também o café, né, respectivamente, foram os principais produtos brasileiros que eram essencialmente produzidos nas terras brasileiras para atender o mercado externo. Então a gente tinha, né, o monocultivo da cana-de-açúcar e logo na sequência o monocultivo do café, e esses eram os principais produtos, né, que se destinavam aí à exportação e geravam trabalho e renda, né, dentro do contexto econômico daquela época. Bom, nessa época, né, logo aí no século XIX, se deu início à expansão da ocupação do território brasileiro. Então, sobretudo na região sudeste, né? Então a gente começou a expandir, né, as culturas que eram do sertão, que eram na região nordeste do país, para as outras regiões brasileiras, sobretudo no sudeste, né? E no século XX, propriamente dito, né, houveram sucessivas crises, né, na economia agrícola, né, do Brasil, surgido em função aí do predomínio do café e da cana-de-açúcar, né, voltado só para a exportação, e aí começaram a aparecer pequenas e médias propriedades, né, dedicadas a produtos alimentícios básicos. Então, a gente tinha o declínio, né, ou algumas crises nessa economia baseada apenas no monocultivo do café e da cana-de-açúcar, então acabaram estimulando e contribuindo
né, com o aparecimento de pequenas e médias propriedades para produzir produtos alimentícios básicos, né? Inclusive, são os precursores do que a gente chama hoje de agricultura familiar. Então, esse crescente processo aí de urbanização do Brasil, com o desenvolvimento industrial, né, que veio influenciado lá da Europa, que a gente estudou aí na aula passada, a partir da década de 40, né, esses desenvolvimentos dessa era industrial, né, dessa agricultura industrial, contribuiu, né, para surgimento de áreas agrícolas no Brasil, inclusive, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, mais destinadas a produzir matéria-prima para a indústria, né, de produtos de hortifruti granjeiro e de uma pecuária leiteira, porque tínhamos que abastecer, né, os consumidores com produtos processados e ultraprocessados. Então, foi a partir da década de 40, com essa influência, né, da Revolução Industrial, que veio de outros países, também influenciou o nosso país. E aí, né, o Brasil começou a ter um processo de urbanização mais forte, porque as agroindústrias, né, o polo industrial ficavam próximo dos centros urbanos, acabavam construindo vilas e cidades, e as pessoas que ficavam no campo começaram a destinar a sua produção agrícola para produzir matéria-prima, né, para atender essas indústrias, né, produzir produtos hortifruti granjeiros para atender essas agroindústrias, né. E aí houve uma forte tendência, né, para a redução da importância do fator agrícola, do setor agrícola na economia do país. A gente tinha uma economia do país voltada apenas com cana-de-açúcar e café, né? E a gente passou a ter um setor secundário no país, que era o setor industrial, e um setor terciário, né, que é os prestadores de serviço. E aí, então a gente não tinha só a monocultura, né, a indústria, a produção econômica café e cana, né, os senhores de fazendas, os senhores aí donos de grandes propriedades, né? Nós tínhamos pequenos produtores, né? Nós tínhamos médias propriedades voltadas aos alimentos, à produção de alimentação básica. Nós tínhamos aí uma participação aí agora das agroindústrias, né? Dos serviços terciários, também gerando riqueza. E aí, a partir da década de 30, com maior intensidade aí na década de 60 até em 1980, o produtor rural passou a ser gradativamente um especialista que tinha o foco, né, operações de cultivo e de criações animais para atender o quê? As indústrias, a esse polo industrial. Então ele passou a ser um especialista de produção de soja, um especialista de produção de milho, um especialista de produção de algodão, né, um especialista de produção de pecuária de gado leiteiro, para produzir matéria-prima que fosse atender esse setor secundário que crescia amplamente, que é as indústrias e os prestadores de serviço, né? Então, a função, né, de armazenar, processar, distribuir produtos, suprir insumos, né, foram transferidas, né, para organizações e para serviços internacionais, fora das fazendas, né? Então, antes, o agricultor, produtor de café, produtor de cana, ele basicamente não precisava de serviços nacionais ou até internacionais, né? Ele não precisava de muitos insumos ou de fatores relacionados à sua produção que viesse de fora, né? Então, a partir do momento que eles precisam ser especialistas, atender a demanda de indústrias, né, eles começaram a necessitar, né, a ver essa demanda. E aí essas funções de armazenar matéria-prima, processar matéria-prima, acabou ficando para outras organizações, foram transferidas para outros. Os agricultores tornaram-se especialistas em produzir alimento e as indústrias e os prestadores de serviço em fazer outras funções, como processar, distribuir, né, a logística, produzir não só
produtos superfaturados, né, manufaturados ou processados, ultraprocessados, como também insumos, né? E aí eles começaram a precisar, né? O agricultor começou a precisar desses serviços, né? Internacionais aí e nacionais fora da fazenda. Precisou de cooperativas para ajudar na comercialização, trainees de commodity, né? Para entrar na comercialização. E isso daí acabou. Professora, Oi. Então, esses fatores de você ficar especialista em só produzir o alimento e transferir algumas funções que eram de dentro da fazenda para empresas, organizações e serviços, tanto daqui do Brasil como internacional, né, para fora da fazenda, para outros, né, isso acabou impulsionando ainda mais a indústria de base agrícola, né? Então, foi nessa época que começou a fortalecer essas fábricas de fertilizante, agroquímico, de maquinário, de combustível. E hoje nós também somos uma potência nesse tipo de setor, né? Econômico do Brasil. Então, o setor econômico, né? O setor secundário econômico que tem base agrícola também hoje é uma potência em questões brasileiras, né? Bom, nessa época, né, a população, né, era predominantemente rural. Então, 80% da população era rural, porque a gente vinha daquela tradição de produzir cana e café. Embora a gente viu que houve um impulsionamento, ainda a gente tinha uma carência ainda de infraestrutura, a gente tinha estradas precárias, os armazéns não eram suficientes para armazenar os excedentes, né, ou para esperar a regulação de mercado em um melhor preço. A gente tinha pouca evolução tecnológica, né? Não éramos os dominadores das inovações tecnológicas, né? A gente ainda tinha que comprar tecnologia, compramos até hoje, né? Tecnologia de conservação de produtos ainda eram precárias, né? Para ter mais tempo de prateleira, um produto aí processado ou ultraprocessado, né? E os serviços muitas vezes eram ainda executados manualmente ou por tração animal. Com os avanços, né, tecnológicos, né, principalmente aí nos últimos 50 anos, na agricultura do modo geral, esse quadro começou a mudar, né? A população começou a migrar para as cidades e aí passou a predominar 80% da população nas cidades, né? E 20% da população do país apenas ficou no campo. Olha que mudança, né? Inverteu-se. E quais são esses avanços tecnológicos que aconteceram, né? Houve o crescimento da monocultura, altos índices de produtividade nessas áreas de monocultivo, né? Um crescente uso da mecanização agrícola. Então, passou-se cada vez menos ter pessoas no campo para cada vez mais ter pessoas na cidade. Então, essa influência, né, da era industrial, os avanços tecnológicos nos últimos 50 anos, essa migração das pessoas para a cidade, né, em detrimento daquela falta, né, daquela carência que havia, né? A população era rural, havia essa carência de infraestrutura, de estrada, de armazém, de tudo. Então, conforme houve o avanço, né, a gente teve uma inversão, a gente teve uma população no Brasil cada vez mais urbana, né, devido a esses índices de crescimento econômico na agricultura. E aí, houve uma característica, né? Houve o surgimento do agronegócio brasileiro, sim, mas as propriedades rurais começaram a perder a sua autossuficiência e elas começaram a se especializar em uma determinada atividade. Então, elas começaram a ter uma dependência maior de insumos externos, como eu havia dito, né? De não só insumos, como maquinários e também de serviços. Elas ficaram especialistas em uma determinada atividade, geraram excedentes de consumo, né, que começaram a abastecer mercados cada vez mais distantes, né? Então, começaram a abastecer outras regiões, né, da Europa, China, Estados Unidos, né?
Contudo, nessa época também que surgiu o agronegócio brasileiro, né, a gente também recebeu bastante informação externa, né, bastante informação e inovações tecnológicas chegaram também, né, para que esse avanço acontecesse. A gente precisou de estradas, de armazéns, de portos, de aeroportos, né, softwares, bolsa de mercado, pesquisa, insumo, ou seja, tudo que vem de fora do meio rural foi preciso para que acontecesse o surgimento do agronegócio brasileiro. Então, a agricultura, ela já não podia mais ser abordada, né, por agentes responsáveis por todas as atividades. Então, não era mais o fazendeiro que garantia a produção, a transformação e o consumo dos alimentos, né? Esses eram, né, processos necessários com a parceria de outras formas de organização. E essas grandes transformações, né, tornaram o termo agricultura, né, também insuficiente, porque as atividades antes desenvolvidas exclusivamente dentro da fazenda, né, passaram também a ser efetuada, né, predominantemente por pessoas fora da fazenda, por entidades, instituições, organizações fora da fazenda, né? Tanto antes como depois da produção agropecuária, né? Então, antes de se produzir, a influência dessas organizações, dessas ações, né, intervenções dessas entidades, depois que se produz também continua havendo. Então, foi quando a gente surgiu o termo, a agricultura passou a não acontecer mais, né? A gente passou a não falar mais agricultura da cana-de-açúcar, né? Monocultivo da cultura da cana-de-açúcar, e passamos a falar o agronegócio da cana-de-açúcar, né? Então, houve o surgimento da palavra, né, também agronegócio. E qual que é a diferença, então, de agricultura e agronegócio, né? Então, as atividades agrícolas, elas fazem parte, né, de uma rede, de uma cadeia de vários agentes, como eu já citei aí anteriormente. Organizações, entidades nacionais e internacionais, e inclusive de prestadores de serviço, que vão desde lá a produção de insumos, processamento industrial, até a questão de armazenagem, né, silos, armazéns, galpões, ou a logística também, que é a distribuição de produtos agrícolas e de seus derivados. Então, as atividades agrícolas, elas fazem parte dessa grande e extensa rede, ou se alguém quiser chamar de cadeia, ou de cadeia de agentes econômicos, como achar melhor. Então, em 1957, né, John Davis e Ray Goldberg, eles são professores de Harvard, eles criaram esse conceito de agrobusiness, né? O que é o agrobusiness, né? É aquele conjunto de operações e transações envolvidas aí desde a fabricação dos insumos agropecuários, né, das operações lá de produção, lá nas unidades agropecuárias, nas fazendas, nas unidades produtivas, nos sítios, nas propriedades, até o processamento e distribuição, que é a logística, transporte, armazenamento, né, por consumo e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Então, esse conjunto, né, de operações, de transações, foi criado esse conceito, né, agrobusiness, né, os negócios que envolvem tudo que está relacionado à fabricação, desde insumo até o consumo do alimento in natura ou industrializado. E isso se espalhou aí por vários países. E no Brasil, né, o termo agrobusiness foi traduzido para agronegócio, né? E esse termo começou a pegar e virar moda a partir da metade aí dos anos 90. Tá? Então, surgiu, né, o agronegócio brasileiro, o termo agronegócio brasileiro surgiu mais ou menos nessa década, tá? E como que é composto, então, né? Qual é a composição do agronegócio brasileiro? Nós temos, né, os fornecedores de insumos e bens de produção, né, que vão aí fornecer para nós tratores, colheitadeiras, implementos, equipamentos, máquinas e motores, vão nos fornecer aí semente, calcário, fertilizante, os agrotóxicos, né, produtos veterinários de maneira geral, né?
Nós vamos ter o setor da produção agropecuária, né? O agricultor propriamente dito, né? Que vai produzir desde horticultura até lavouras aí temporárias ou permanentes, produção animal, carne, frango, suíno, inclusive produção vegetal como madeira, né, para floresta, para abastecimento aí da indústria naval, né, entre outros. Nós vamos ter daí, né, o setor que é o setor que vai fazer o processamento e a transformação, que é o setor industrial, né? Ele vai pegar os alimentos in natura ou os alimentos ou produtos têxteis, como por exemplo o algodão, né? E vai transformar em vestuário, em bebida, né? Em produtos processados ou ultraprocessados, né? Ou até mesmo a cana de açúcar, por exemplo, né? A indústria vai transformar em álcool, né? Vai transformar em açúcar, né? A indústria da canavieira, né? Sucraleira, por exemplo, né? Vai transformar o pessoal das indústrias têxteis, pode transformar também em roupas, vestimentas, né? A gente vai ter aí a fabricação de papel, óleo, bom, entre outras coisas. Aí nós vamos ter uma outra grupo, né? Que envolve o agronegócio, que são aqueles responsáveis pela distribuição e consumo. Vão aí desde supermercados atacadistas, até o comércio de exportação, né? Até os bares, padarias, restaurantes, hotéis, né? Então, vão ser responsáveis pela distribuição e consumo. E, por fim, né? Que gira todo o agronegócio, que faz movimentar são os consumidores, que consomem tudo isso daí, todos esses produtos, né? Eles vão aos supermercados, precisam de produtos processados e transformados, né? Feito pela produção agropecuária, pelos produtores, né? Brasileiros, né? As coisas acontecem. Bom, então a gente percebe, né? Que o Brasil avançou muito, saiu de um país extrativista, né, para um país que hoje é líder internacional em produção agropecuária. Então a gente tem vários dados, né, que apontam, né, o Brasil é o primeiro lugar na produção e exportação de café. O Brasil, a gente não é acostumado muitas vezes a ver o Brasil como o primeiro em muitas coisas, né? Mas quando se fala em agro, né, no agro, o agronegócio, no agricultor familiar, né, no médio produtor, nós estamos aí líderes, né, internacionalmente, não só na produção e exportação de café, na produção e exportação de açúcar, na produção e exportação de etanol, né? Nós somos primeiro lugar na exportação de suco de laranja, 85% do volume mundial de laranja vem do Brasil, né? O Brasil lidera o ranking das vendas de soja, né? Seja em grão, farelo ou óleo, né? É um dos principais produtores e fornecedores mundiais de milho, arroz, feijão, algodão, né? Inclusive o algodão se supera em 60% da produção dos Estados Unidos, né? Então, nós estamos aí hoje líder internacionalmente, né? Isso aqui eu citei só uma parte, né? Mas a gente também é líder em várias espécies frutíferas, né? Em hortaliças e outras coisas, tá? E quem que puxa, então, o agronegócio? O consumidor. É ele, né? Que vai acabando com seus gostos e costumes, com as suas vontades, demandas e necessidades, né? Puxando esse trenzinho, né? Do agronegócio brasileiro, né? Cada vez mais aquele que produz precisa de insumos, né? Precisa abastecer agroindústrias e isso aí precisa ser distribuído para que chegue, né, à nossa mesa. Então a gente sabe que existe uma demanda mundial por alimento muito grande. Estima-se aí, né, que até 2025 a população aí vai passar para 8,5 bilhões de pessoas, né? Então você imagina, são 8,5 bilhões de estômagos, né, famintos por alimentos. Então a demanda por alimento ela vai se expandir, né?
Nós temos hoje aproximadamente uma demanda de 2,45 bilhões de toneladas de alimento e nós vamos ter, já nessa época, lá para 2025, uma demanda de 3,9 bilhões, quase 4 bilhões, né, de toneladas de alimento vão ser necessário serem produzidas, né, para atender a população mundial, né? Como nós somos liderança em exportação, por isso eu trago esses dados para vocês. Bom, a população mundial, né? É bom que a gente entenda quem é essa população mundial, já que tem uma demanda mundial, já que tem milhões de pessoas, né? Famintas, né? Então, em azul escuro, né? São a população em 2015 e em azul claro a estimativa, né, da população em 2030. Então veja bem, ó, países, né, no mundo a gente vai ter aí mais de 8 milhões, né, de pessoas, né, no mundo. Então a gente vê que na Europa, né, vai haver um decréscimo, mas na Ásia, né, na África, né, em vários lugares, na América do Norte, no Caribe, América Latina, toda a população vai aumentar. Então a demanda de alimentos vão aumentar. Saiu cortado aqui, mas isso é a fonte, está nos slides, tá? Bom, existe uma trajetória, né, e uma demanda da agricultura brasileira, né, estimada por um livro chamado Visão do Futuro, o futuro da agricultura brasileira, perdão, Visão 2030. Eu gosto bastante, é um livro da Embrapa, né, onde eu trouxe alguns dados para vocês. Então, nesse documento, né, fala do aumento de renda, né, fala que o aumento de renda implica em mudanças no padrão de consumo. Então, a expansão e a demanda por carne, por fruta, por vegetal, né, por esses alimentos básicos, né, essa diversificação do que a gente consome, né, na nossa mesa, bem como aí o aumento por alimentos mais elaborados, né. Então eles começaram a fazer uma avaliação, uma análise da evolução do consumo desses alimentos por pessoa, né, anualmente no Brasil, e fizeram desde 1970 até 2013. E observou, né, que houve um aumento no consumo de carne bovina por mais de 120%. E a carne suína, houve um aumento no consumo de 60%, né? E a carne de frango, pasmem, né, houve um aumento no consumo de mais de 1000%. Essas três carnes em conjunto, né, o consumo per capita anual atingiu 97 quilos. Então, hoje uma pessoa no Brasil chega a comer 97 quilos, né, por ano de carne, né? Então, houve uma expansão aí de 228%. Isso não era assim em 1970, né? Então, houve um aumento, né, quando comparado com o ano. Então, houve um aumento para atender a demanda, se tem mais pessoas consumindo carne, porque tem mais renda, né? Elas têm mais dinheiro para comprar carne, né? Elas também, esse aumento na produção de carne, né? Ele apresentou aumento expressivo entre 75 e 2017, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. Claro, ele oscila, tem anos que caem, né? Tem anos que sobem, né? Mais, consomem mais, tem anos que diminuem, né? Bom, em 2017, a produção de carne de suína somou a 25 milhões de toneladas, né? Então, assim, houve um crescimento em 2017, né, de 642% do consumo. Então, aqui mostra as três carnes, bovina em azul, frango em preto, né, a suína em verde. Então, eles foram fazendo um estudo do consumo, né, da produção e comparado, né, em todos os anos. Aí eles fizeram o aumento na produção e depois fizeram o aumento no consumo, né? Então se produziu mais também porque se consumiu mais, né? Aí a gente consegue perceber uma diferença. Ó. A gente começou a consumir mais carne de frango do que carne suína, né? Então a gente tem aqui, ó, carne bovina em verde claro, né? Essa carne suína aqui,
né, mais clarinho, né, e o de frango. Então a gente percebe, ó, que nós hoje, o brasileiro, come mais carne de frango do que carne bovina. Então, com esse estudo, a gente começou em 1970. Olha só, em 1970 se consumia mais carne bovina do que carne de frango. Ó. Se consumia mais, inclusive, carne suína do que carne de frango. Hoje, né, na nossa atualidade, né, a gente consome mais carne de frango. A carne bovina ficou em segundo lugar, né, totalizando aí a maior parte do nosso consumo, e quase ninguém está consumindo mais carne suína, né? O consumo de carne suína, que antes ocupava o terceiro lugar, hoje, né, tá lá embaixo. Bom, outro consumo per capita que é medido também nesse material é o consumo per capita anual de grãos no Brasil, né? Considerado para uso de alimentação humana, tá? Ou para uso de sementes, ou para a indústria de feijão, milho, arroz, trigo, tá? Então a gente vai ter o consumo aí, vai ver que houve o consumo de trigo aumentou, né? Muito por conta hoje do maior consumo de pães e bolos, né? De produtos mais elaborados, como pão e bolo. Né? Então a gente consumia 34 quilos de trigo por ano, cada pessoa, em 1970, e em 2016 a gente passou a consumir 50 quilos de trigo, né? Cada pessoa no Brasil passou a consumir 51 quilos de trigo, né? Em decorrência dessas mudanças de hábito do consumidor. Então, a gente percebe também que, por um outro lado, aumentou o consumo de pão, né? Aumentou o consumo de trigo, mas houve uma retração no consumo de arroz, né? E no consumo de feijão, explicado em razão das mudanças do padrão de consumo, né? Por conta que começou a ter um poder aquisitivo, né? Um aumento no poder aquisitivo, e aí as pessoas começaram, né, a se alimentar mais fora de casa, e aí acabaram consumindo menos arroz e feijão, né? Que é uma comida mais caseira, né, da dona de casa. Então aqui uma tabela que tem nesse material, né, que fala, né, que mostra bem claro, né? Então aqui em 1970, né? Aqui a gente tem aqui, ó, o milho, o trigo, o arroz, né? Então a gente houve uma queda no consumo de arroz, né? E um aumento substancial no consumo de trigo, em decorrência de produtos aí processados, do hábito do consumidor em comer aí fast food, lanche, comida rápida, pizza, pão, bolo, né? Então a gente já percebe isso, né, no consumo per capita. Então nós começamos a consumir, inclusive, né, mais milho, né, e menos arroz. Então o milho antes, né, a gente consumia mais arroz que milho, e hoje ao contrário, a gente consome mais milho do que arroz, né? Então a gente vai consumir aí mais derivados do milho, né, farelos e farinhas do milho do que do próprio arroz. Em relação às exportações, né, algumas projeções também foram feitas e mostram que o país, né, vai apresentar um crescimento significativo para a maior parte dos produtos. Então essa era uma projeção que eles fizeram para 2026, 2027, o ano agrícola 2026, 2027, né? Então eles começaram a comparar de 2016 e 2017, fizeram uma projeção. Então a projeção era de um aumento de 77%, né, na produção, na exportação de algodão, um aumento de 37% na exportação do milho, um aumento de 33% na exportação de soja em grão, de soja em farelo, um pouco menor, 8%. Soja óleo já tem uma variação menor, né? A projeção aí era de que aumentasse aí em 37% a exportação de carne de frango, que se aumentasse em 34% a exportação de carne bovina. A carne suína, a exportação foi para 41%, a projeção era de aumento de 41%, né, de exportação, né, do aumento da exportação, né. Então, assim, a gente tem dados bem animadores, vamos dizer assim. Bom, essa é uma outra tabela que fala sobre o contexto mundial e nacional
né, que sinalizavam aí nesse documento positivamente, né, o crescimento aí da produção agrícola também do nosso país. Na tabela anterior eu falo sobre o aumento dos produtos em termos de exportação, né, mas também a gente tem a sinalização de um aumento na produção agrícola. Então, em 2027, espera-se que o Brasil produza acima de 290 toneladas de grãos e mais de 34 toneladas de carne bovina, suína e frango. Né? Então, imagina, mais 34 milhões de toneladas, é muita coisa. Então, a gente tem aí uma tabela com a área plantada, a produção em 2017, né? O rendimento médio das principais culturas, né, e a quantidade produzida também de carne bovina, suína e frango, né, e projeções para 2027. Então a gente tem aí, ó, então a gente percebe, né, que o rendimento e a produção e a projeção é animadora. Então a gente vê aí, com exceção aí, eu acho que não tem, com exceção de nenhum. Com exceção apenas do feijão, que vai haver uma projeção de queda, né, de produção em termos assim de grande cultura. As demais, soja, milho, arroz, trigo, algodão, café e as carnes, há uma projeção só de aumentar a produção em toneladas, né, no nosso país. Então, a expansão, né, do agronegócio brasileiro, ela tem uma vantagem, né? Ela tem uma baixa competitividade internacional, né? E o cenário interno também contribui para ganhos de produtividade. Então, todos esses dados, né, tem essa peculiaridade. Se a gente observar aí os acontecimentos na década de 70, a gente pode ver claramente, né, essa necessidade de extrair mais produtos da terra, seja pecuário, né, ou agrícola. E aí o país vivia esse milagre econômico, né, e o mercado interno aumentava muito o seu consumo. E aliado a isso, né, houve um grande crescimento populacional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Obviamente, nós estamos falando em foco maior no Brasil, né? E aí houve uma necessidade no aumento da oferta de alimento. Então, tudo isso contribuiu para essa expansão do agronegócio brasileiro, né? Por outro lado, né, a gente também tem uma capacidade produtiva, que também já estava quase atingindo o seu limite. Então, as áreas aí do sul, do sudeste, né, as mais produtivas do nordeste, já estavam todas ocupadas. E aí começou a se mostrar incapaz de atender a demanda interna e ao mercado externo. E pouco se sabia, né, sobre a capacidade de produção do centro-oeste brasileiro. Então, em 1970, as pessoas não sabiam muito, né, se produzia da mesma forma que se produzia no sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, em regiões do Nordeste, produziam aí em condições espetaculares, região sul, né? Se o centro-oeste brasileiro havia também essa capacidade. Então, tinha dois jeitos. Ou se plantava mais no espaço que já era conhecido, que já estava com a sua capacidade reduzida, ou se expandia a sua produção para o Cerrado brasileiro. Então, foi onde surgiu as fronteiras agrícolas, né? Então, foi onde houve a expansão do negócio brasileiro. Como hoje, né, nós chegamos nesse patamar por conta desse negócio que foi impulsionado, porque a gente tinha baixa competitividade, um cenário interno favorável, né? Pessoas que queriam cada vez extrair mais. Então, esse consumo, esse crescimento populacional, essa demanda por alimento, né, começou a atingir a sua capacidade produtiva do limite, né, máximo. Então, a gente não sabia muito naquela época sobre como produzir no centro-oeste, né, mas não tinha como produzir cada vez mais num espaço que já estava limitado. Houve a necessidade de expandir a produção para o Cerrado brasileiro. Então, a gente tem vários dados relacionados a essa mudança espacial,
Então, a agricultura saiu do sul e do sudeste e passou aí para a região centro-oeste. Então, de 1990 até 2017, houve uma expansão, né? E a região centro-oeste, onde nós estamos, né, mais que triplicou a sua área plantada, com culturas aí que eu já citei anteriormente, chegando a patamar de 41% da área total. Então, aí a região que em 1990 produzia aí 11,2 milhões de toneladas de grãos, né, correspondente aí a 19% total, começou a ter a sua produção aumentada em cerca de 10 vezes, começou a atingir a 103 milhões de toneladas. E isso passou a representar aí 44% do total nacional era produzido aqui dentro da região centro-oeste. Então, a região sul houve uma forte redução em sua representatividade de área colhida, né? Então a gente vê que reduziu de 44% para 32%. Embora a quantidade produzida nessas regiões tenham reduzido, né? Em termos aí absolutos, aumentou, né? De 32 para 83 milhões de toneladas. Então diminuiu a área, né? Mas começou a ser produzido inclusive mais em algumas regiões. Então, quando a gente fala aí grãos, né, eu estou falando de grãos pesquisados pela Conab, algodão, amendoim, aveia, canola, centeia, cevado, tá? Para a gente entender, milho, soja, trigo. Então, aqui a gente consegue ver que a região centro-oeste, né, já entrando um pouco já nesse aspecto, né, dessa caracterização aí quase da agricultura mato-grossense, né, a gente tem uma grande participação hoje na quantidade produzida no país, produzida aqui na região centro-oeste, tá, onde o Mato Grosso está incluído. Então, a gente tem aí uma participação, né, tanto na área plantada, como vocês podem ver aqui, né, então, comparado ao sul do país, como participação na quantidade produzida, né, um pouco abaixo da região sul do país, ok? Então, né, observem esses dois dados. Além disso, né, a gente tem cultivo de múltiplas safras, né, então a gente tem safra principal, safrinha, né, a gente tem preservação e adequação das propriedades, né, que vem sendo uma prática crescente no país inteiro, né, em especial aí para a expansão da produção da economia do recurso da terra, né, e aí a obtenção de cultivares de soja, milho, com ciclos curtos, né, associada aí a manejos que tem possibilidade da gente ter mais de uma safra no mesmo ano, é o caso do milho, que tem a segunda safra, a safrinha, né, especialmente no cerrado, que a gente tem aí corresponde a 70% da produção total, né? Então, e a região centro-oeste como um todo, né, tem o milho safrinha corresponde a 95% da produção do país. Então, veja como nós começamos a ficar importantes, né? Bom, percebe então que houve a expansão do agronegócio, não só na região sul e sudeste, mas para regiões e áreas do cerrado. Na década de 70, né, essa região passa a configurar como uma nova região produtiva. E a soja, né, que foi a grande responsável por esse incremento, tanto de área produzindo, né, como de produtividade, né? E essas áreas antes era vista como improdutiva. E hoje, né, ela já é vista, a região Cerrado, região Centro-Oeste, né, com outros olhos. Em razão do quê? Das políticas públicas, da presença das grandes multinacionais, né, que acabaram se instalando nas áreas de cerrado. E nesse momento aconteceu uma outra questão. Aquelas comunidades tradicionais aí que ainda viviam de extrativismo, fundamentado na agricultura de subsistência, fundamentado em pecuária, ela começou, né, a reduzir. E o interesse econômico pelo cerrado, né, data não só de 1970, mas data ainda do século XIX, quando os pesquisadores de outros países vieram visitar o Brasil. Então, razões aí de ordem econômica, né, a exploração começou a surgir na década de 70, quando foram desenvolvidos estudos, né, para correção de solo,
para atender as necessidades dessas lavouras, né, que eram cultivadas aí na região. E outras facilidades, como mecanização da área, né, garantia de preço no mercado internacional, também foram fatores que foram contribuindo para a expansão do agronegócio para as áreas da região do Cerrado. Então, houve em 1970 e 80 a primeira expansão, né, com base aí em crédito rural e garantia de preço, né, que saíram da região sul, né, e foram para as regiões aí, né, sudeste, e aí alcançaram as regiões centro-oeste, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, né. E depois, em 1990, em os anos 2000, né, essa expansão, houve a segunda expansão da fronteira agrícola, né, por conta de ganhos e eficiência, não só em áreas, em escala, né, em produtividade também, né, e a gente vê que houve uma diversificação, embora lenta, né, mas uma diversificação, né, desse modelo aí, carne, soja, para algodão e milho, né, nessas regiões, tá? Então foram expandindo aí para Tocantins, para regiões como Rondônia, por exemplo. Bom, esse aqui é um quadro, né, que fala sobre uma análise comparativa dos censos agropecuários. Parece um quadro meio estranho, né? Nossa, mas, né, o que está acontecendo? O que eu mais gosto desse quadro aqui é que ele retrata a utilização das terras, né, em números de estabelecimentos. Então a gente consegue observar que houve uma redução no número de estabelecimentos, né, de 1970 até o censo de 2006, que foram censos que ficaram bem famosos, né? A gente vê que houve uma redução, né, das matas, né, plantadas, das matas naturais, então se plantou menos árvore, né, diminuiu o número de propriedades. A gente percebe que as matas naturais, né, elas foram sendo mais preservadas, né? Então né, houve uma taxa de crescimento das áreas das matas naturais bem inferior, né? Não foi tão significativo. As pastagens, plantadas, houve também uma redução, né? Não tão grande quanto houve um aumento das áreas plantadas. A gente tinha em 1970 uma quantidade de pasto, né? De pastagens plantadas que foi aumentando, né? E as pastagens naturais foram reduzindo, então houve uma redução, um crescimento negativo de pastagens naturais, né? Principalmente na região sul, por conta dos pampas, né? As lavouras temporárias, a gente percebe que houve um aumento significativo de lavouras temporárias, né? Houve um crescimento significativo de lavouras permanentes, né? Então houve taxas de crescimento, enquanto foram diminuindo as pastagens naturais, foram diminuindo inclusive áreas de pastagem plantada, né? O gado teve por conta do confinamento, né? Começou a ter menos área, né, total produzindo. Aqui a gente consegue ver, o efetivo de animais por estabelecimento. A gente tinha aqui, uma quantidade de animais em 1970, muito menor que se comparado com o censo de 2006, né? Você imagina, né? Aqui a mesma coisa, não só de aves, como também de bovinos, né? Então a gente teve o dobrou, né, a quantidade de bovino dentro de uma propriedade, né? Então, o número total de estabelecimentos também, a gente tinha aí em 1970 4 milhões, né, 924 mil propriedades. A gente passou a ter mais propriedades, né, no censo. Então, a gente consegue perceber esses dados, né? A gente começou a ter mais lavouras permanentes, mais lavouras temporárias e menos áreas natural, menos área de mata, né? Então houve uma redução. Essa é a contribuição para a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar.